Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu trabalhava como diarista, mas já tinha os meus clientes fixos de segunda a sexta. Aproveitava para deixar minha casa em ordem no sábado e tirava o domingo para descansar. Se bem que, com filhos e marido em casa, quem é que consegue descansar, né? Não tem como. Um dia, meu marido veio me falar que um amigo dele do serviço estava procurando uma diarista para limpar o seu apartamento. Perguntou se eu não estava a fim de pegar o serviço. Não era toda semana, apenas a cada 15 dias. E resumindo, mesmo sabendo que ficaria puxado para mim, acabei conversando com o homem e combinando tudo com ele. Como eu só tinha o sábado livre, deixei tudo acertado que faria a faxina exatamente no sábado. Ele morava ali perto do terminal. Não era muito longe. E como era um apartamento pequeno, quarto, sala, cozinha e banheiro, eu daria conta em poucas horas. De repente, até de manhã, ou até a 1 hora, já conseguiria limpar o apartamento todo. O Ayrton, esse amigo do meu marido, era um cara muito simpático. Fazia pouco tempo que ele estava morando sozinho, até porque recém tinha se separado. Como ele não trabalhava no sábado, já naquele primeiro dia, ele ficou ali puxando conversa comigo. Me contou que ele e o Amaro eram amigos já fazia mais de 5 anos, mas isso meu marido já tinha me contado. Segundo ele, tinha se separado fazia uns 3 meses apenas. Era coisa recente. E tinha uma filha de 6 anos com esta sua ex-mulher. Ele foi puxando assunto e eu fui respondendo, prestando atenção na conversa, mesmo sem deixar de lado meu serviço. Até o almoço eu preparei e ele gostou, elogiou bastante a minha comida. Sabe, gostei do jeito dele. Homem simpático, conversador. Depois, inclusive, em casa, até comentei com o Amaro. Diz que seu amigo era um cara assim muito bacana. Bom, a cada 14 dias, lá estava eu no apartamento do Ayrton. Fazia faxina, preparava o almoço e foi na terceira vez que eu estive lá, enquanto a gente almoçava, que ele falou aquilo. Sabe que esses dias eu comentei com o Amaro sobre você, Sara? Perguntei para ele se ele não tinha uma irmã. Que o meu marido? Não, você. Se eu tinha uma irmã? Pior que não tenho. Então, ele falou, mas nem precisa ser irmã, pode ser uma prima. Ué, mas por que você está falando isso? Ah, para me apresentar. Você acredita que depois que eu me separei, nunca mais me envolvi com mulher nenhuma? Eu dei uma pensada e falei que tinha, sim, algumas primas, algumas delas, inclusive, ainda solteiras, no que ele prontamente respondeu. Tá, mas não pode ser qualquer uma, não. Eu preferia uma que fosse assim, parecida com você. Parecida comigo é porque queria que fosse desse jeito, assim que você é. Prestimosa, simpática, trabalhadora, bonita. Ele falou aquelas palavras e ficou olhando para mim de um jeito como não tinha me olhado, pelo menos não até aquele dia. Confesso que fiquei até meio sem jeito. A sensação que me deu foi de que ele estava, sei lá, tentando me passar uma cantada. E ele deve ter notado meu embaraço, porque mudou de expressão e me perguntou: tá tudo bem, Sara? Falei alguma coisa que não devia? Não, tudo bem. Falei que não era nada, mas olha, eu acho que foi depois dessa nossa conversa que eu passei a me sentir meio incomodada com o fato de ele ficar ali do meu lado o tempo todo puxando conversa. Não sei mais. Parecia até que ele ficava me observando, olhando para mim. Talvez fosse só impressão minha, mas não sei.
Passei a me sentir meio incomodado. Depois, inclusive, enquanto eu estava indo para casa, fiquei lembrando dele, do modo como ele tinha me olhado. Não sei, me bateu até um pressentimento. E eu cheguei a cogitar até a parar de fazer a faxina lá na casa dele, no apartamento dele. Não sei, foi um clique assim que me deu. De todo modo, resumindo, continuei. Até porque era apenas de 2 em 2 semanas. E era um dinheiro a mais que eu não podia recusar. Até que um domingo, enquanto preparava o almoço, o Amaro veio me contar que tinha convidado meu marido para almoçar ali com a gente. Falou assim em tom de brincadeira, que era para colocar água no feijão. Eu fiquei até meio zangada, porque meu marido devia ter me avisado antes. Até porque ele não tinha nem comentado comigo, mas ele retrucou. Até parece que você não conhece o Ayrton, né? Meu marido não é de frescura, não. Enfim, foi durante o almoço que o Ayrton começou com aquela conversa. Sabe, não sei. Eu fiquei ali só escutando, né? E ele falando. Então, o meu amigão aqui falou que conversou com você, Sara. Que você ficou de apresentar uma prima para ele. Ele está esperando, viu? Como eu não comentei nada, ele acrescentou: vamos fazer assim? Convida ela para vir almoçar aqui em casa domingo que vem. Aí o Ayrton vem também. O que você acha? Hein, Ayrton? Ué, por mim pode ser. Mas vem cá, essa prima da Sara é bonita? Para encurtar a conversa, para me livrar daquela situação, falei que veria. Só que, para dizer bem a verdade, eu não tinha intenção nenhuma de apresentar minha prima ou qualquer outra pessoa para ninguém. Até porque nunca fui muito próxima dos parentes. Minha vida era tão corrida que nem tempo eu tinha para ficar fazendo visita. De modo que fazia tempo que eu nem conversava com elas. Até para ir na casa da minha mãe eu demorava um tempão. Era mais ela que vinha me ver. Falei que ia ver com a minha prima, mas deixei aquela história de lado. No sábado seguinte, fui à casa do Ayrton para fazer a faxina. Terminei por volta das 4 horas da tarde. E quando fui me despedir, ele falou: Sara, espera que eu te levo de carro, tô indo para aqueles lados mesmo. Falei que não precisava se incomodar, mas ele insistiu. Eu vi que ele estava meio nervoso, meio agitado. Aliás, naquele sábado, destoando um pouco dos anteriores, ele não ficou perto de mim como ficava, puxando assunto. Sei lá, me pareceu que tinha alguma coisa incomodando. E durante o trajeto, foi que ele entrou no assunto sobre a minha prima que eu ia lhe apresentar. Falou que não precisava apresentar ninguém. Eu até estranhei, porque ele parecia tão interessado, tão animado. Perguntei o que tinha acontecido. E ele respondeu: não aconteceu nada, mas é que eu andei pensando, enfim, não quero conhecer ninguém, pelo menos nesse momento. Sério, mas o que houve? Não me diga que vai se acertar com a tua ex-mulher. Não, claro que não. Na verdade, Sara, eu já estou meio enfeitiçado por outra mulher. Puxa vida, Ayrton, que bom pra você. Espero que dê tudo certo. Mas eu não sei se é uma coisa assim tão boa, viu? É que ela é casada. Acho que nunca vai me dar moral. Pelo menos é que eu sinto. Casada? Nossa, você vai se meter em encrenca, hein? Verdade. Pior é que o marido dela ainda é meu amigo. Olha, até aquele momento, juro, que eu ainda não tinha me dado conta da extensão daquele assunto. Até porque estava conversando assim, até meio distraída, olhando para fora. Mas aí, quando ele falou aquilo, que o marido da mulher por quem estava enfeitiçado era seu amigo, eu me virei para o lado dele e vi que ele estava me olhando assim, sabe, muito sério. Me deu um estalo.
Resolvi não fazer comentário nenhum. Até porque me bateu um medo naquela hora. Até que, diante do meu silêncio, ele perguntou: você tem algum conselho para me dar, Sara? Se tiver, me diga. O que é que eu faço? Como não tinha certeza de nada, perguntei se a tal mulher sabia dos sentimentos dele. Ele falou que não, mas que talvez desconfiasse, e ainda acrescentou: sabe o que é? Que a gente se conhece muito pouco ainda, mas o que eu vou fazer? Eu me encantei por essa mulher. Tenho medo de conversar com ela e, sei lá, e confessar o que eu estou sentindo e ela acabar se afastando de mim. Ela pareceu uma mulher assim tão séria. Então, é uma situação complicada, você tem razão. Eu acho que você deve pensar muito, né? Antes de tomar qualquer atitude. Já que a mulher é esposa de um amigo teu, né? Quando eu falei assim, ele retrucou: pois é, mas o problema é que é difícil ficar perto dela e não poder falar do que eu sinto. Você entende? Saber se de repente ela pode estar sentindo a mesma coisa que eu. Sabe o que eu queria? Só uma chancezinha de nada. Olha, eu senti o perigo no ar. Mas senti mesmo. Sabe, naquelas alturas, eu já não tinha mais dúvida nenhuma de quem ele estava falando. É claro que era a mim que ele estava se referindo. Por isso, aquele medo que me deu. Olha, Ayrton, acho melhor você ir devagar, viu? Só falei aquilo e ele ficou calado. Quando me deixou em casa, a gente se despediu e não sei, me pareceu que ele queria dizer alguma coisa a mais. Eu não sou nenhuma boba. E mesmo podendo estar enganada, tive quase a convicção de que era de mim que ele estava falando. Seus olhos diziam isso. Não era só o que ele falava, era o jeito como olhava para mim. E foi depois desse dia que as nossas conversas começaram a mudar. Ele sempre vinha me falar dessa mulher, daquilo que ele estava sentindo por ela. Sabe, quando a pessoa fala assim, como te dando indireta, eu me fazia de boba. Fingia que não estava desconfiada. Mas ao mesmo tempo, tinha quase certeza de que ele desconfiava que eu sabia que era de mim que ele estava falando. E aí a gente ficou naquele joguinho, naquela brincadeira assim, meio perigosa. Até que aos poucos, não sei o que aconteceu comigo, mas eu comecei a gostar de tudo aquilo. Comecei a embarcar, às vezes até provocava, perguntava da tal mulher, só para ver o que ele ia falar. Era como se a gente estivesse conversando por código. E o fato é que isso começou a mexer comigo, porque eu me transformava quando escutava falando daquela paixão que ele estava sentindo. E ele falava coisas tão bonitas. Dizia que se essa mulher lhe desse uma chance, por exemplo, não ia se arrepender. Eu ficava até imaginando a cena. E aos poucos, isso foi me perturbando a cada dia mais. O fato é que passei até a me arrumar melhor. Imagine, me arrumar para ir fazer faxina. Volta e meia, eu perguntava: mas e aí, Ayrton? Não vai me contar quem é essa mulher que tá mexendo com a tua cabeça? Ele ria, aí desconversava. Até que numa dessas vezes, a gente ali naquele clima, ele falou: você tem certeza que não sabe quem é ela? Não respondi. Mas a gente ficou se olhando com tanta intensidade, como se um quisesse ler o pensamento do outro. A verdade é que já era para ter acontecido há mais tempo. Ele já andava dominando os meus pensamentos. E mesmo que não fosse eu
a mulher de quem ele falava, coisa que naquelas alturas eu considerava impossível. É claro que era de mim. As coisas acabaram tomando um rumo sem volta. De repente, ele se aproximou e, pressentindo o que ia acontecer, apenas fechei os olhos enquanto sentia sua boca na minha. Olha, eu tremia de tanto que esse homem andava me perturbando, e não fazia pouco tempo, não. Meu corpo, sabe, balançava de um jeito, era como se, sei lá, alguma coisa que eu jamais pensei que poderia sentir. Na verdade, jamais poderia imaginar que eu ia entrar numa situação daquela, até que o beijo aconteceu, e não ficamos só no primeiro. Foi uma sequência, um mais apaixonado do que o outro. Acho que não preciso nem dizer como foi que tudo terminou. Tudo foi acontecendo assim de modo natural. Aquela atração foi se encaminhando de um modo cada dia mais crescente, até que no fim foi impossível a gente se controlar. O fato é que eu já tinha imaginado aquela cena já fazia tempo. E ele, com toda certeza também. Ele foi me levando para o quarto que eu tinha acabado de arrumar. Tirou a minha roupa e a gente desarrumou tudo outra vez. Olha, esse homem despertou em mim coisas que eu jamais tinha sentido. Nem mesmo nos braços do meu marido. Claro que eu sabia que estava fazendo uma coisa errada. Mas foi inevitável. Foi algo que eu não consegui controlar. Depois de saciado o desejo, enquanto me fazia um carinho, ele falou: olha, se você soubesse há quanto tempo que eu desejava isso. Tô apaixonado por você, Sara. Nem me pergunta como foi que aconteceu, mas no impulso eu falei. Eu sei. Já sabia desde o começo. Você falava daquela mulher, mas eu sabia que era de mim que você estava falando. Pensa que eu sou boba? Sorri e ele me deu mais um beijo. E nos entregamos um ao outro de novo. Eu sei que tomei uma decisão quando resolvi me entregar a esse homem, que criticável, uma decisão condenável. Sei que se a minha vizinhança toda soubesse, meus parentes, todo mundo ia me crucificar. Mas a verdade é que acabamos engatando um caso proibido de amor. Por conta das circunstâncias, a gente só se vê no sábado. O detalhe é que agora, em vez de ser apenas a cada 14 dias, eu vou ao seu apartamento toda semana. E entre uma faxina e outra, a gente troca beijos e se atira naquela cama onde fazemos amor como se só existíssemos nós dois nesse mundo. Mas eu tenho tanto medo, sabe, de ser descoberta. Meu marido, por exemplo, porque apesar de tudo, claro que eu não quero magoá-lo. E se ele descobrir, eu sei que ele vai sofrer muito, sem contar a situação em que eu vou ficar. Não quero ver a nossa família destruída. Eu sei que pode ser até uma coisa assim, difícil de acreditar e difícil das pessoas entenderem. Não quero que a minha família se destrua, mas também estou mantendo um caso com outro homem. É difícil de entender. Só quem está no meu lugar é que poderia compreender. Tenho medo de o nosso caso ser descoberto, porque quero minha família unida. Não quero magoar meu marido, repito. Por causa dos nossos filhos e por causa dele também. Por isso, inclusive, não sei se teria coragem de me separar, caso o Ayrton me pedisse para fazer isso, para a gente ficar junto. Queria, mas não sei se teria coragem.
Só quem viveu uma situação assim é que sabe o que eu sinto e que também pode me julgar. Para quem está de fora, parece fácil tomar uma decisão de parar com tudo. Querem saber? Eu até já tentei, mas só de pensar que não ia mais poder sentir o sabor da sua boca, sabe, ficar perto desse homem, pelo menos uma vez por semana, eu chego a me desesperar. Ele me enredou, me conquistou, de tal modo que eu não consigo me desvencilhar. E me faz feliz, mesmo que seja desse modo torto. Sei que estou agindo errado, sei que estou sendo uma mulher liviana, mas quer saber? Às vezes eu me convenço de que talvez não esteja tão errado assim, porque pelo menos estou feliz. E para quem me julga, só digo uma coisa: que atire a primeira pedra quem nunca errou nesse mundo.